Nós estamos meditando nos Atos dos Apóstolos e vendo aqui no capítulo 5, versículos 12 seguintes, um pouquinho como viviam os primeiros cristãos. Pelas mãos dos apóstolos faziam-se numerosos sinais e prodígios no meio do povo. Eu expliquei isso no programa atrasado. Costumavam estar todos juntos de comum acordo no pórtico de Salomão, e nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, embora o povo os engrandecesse. Expliquei isso no programa passado. Agora o versículo 14. Mais e mais aderiam ao Senhor pela fé multidões de homens e de mulheres. Vejam, São Lucas faz questão de mostrar a igreja crescendo o tempo todo. Aderiam pela fé, quer dizer, acreditavam na pregação dos apóstolos e se batizavam, recebiam batismo, participavam da Eucaristia. Essa fé aqui, se você não pedir os sacramentos, ela não vale nada. Atenção, quem crê e for batizado. Batizados, olha como é bonito, olha, quem crê e for batizado. E depois São Paulo vai dizer, batizados num só Espírito para formarmos um só corpo, a Eucaristia. Está vendo? Sem isso não tem vida cristã, não adianta. É errado dizer assim, basta a fé e pronto, só a fé salva e pronto. Essa frase não existe na Sagrada Escritura, é um erro, é um engano, é uma visão desequilibrada do cristianismo. Desequilibrada, tá certo? A fé me deve levar a pedir à igreja o batismo. E batizados no Espírito Santo, que nos é dado na água, nós passamos a formar o corpo de Cristo e crescemos nesta incorporação a Cristo na Eucaristia, como o nosso Senhor mandou, e vivendo na comunidade, que é o corpo do Senhor, que é a igreja, vivermos de verdade nas obras boas, nas obras segundo o Espírito de Cristo, nem nas obras da carne, nem nas obras da lei de Moisés. As obras da carne levam para o inferno e as obras da lei de Moisés não salvam. Quais são as obras da lei de Moisés? Por exemplo, guardar o sábado, evitar a transfusão de sangue, praticar a circuncisão, ficar com escrúpulo por causa de imagens. Tudo isso são obras da lei de Moisés, que não salvam nem têm mais valor. O que salva? A fé que age pela caridade, pelas obras. Mas que obras? Da carne? Não, que são pecado. Da lei de Moisés? Não, que se tornaram inúteis. Que obras? As obras que brotam do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. De que fala São Paulo na carta aos Gálatas, de que fala São Paulo na carta aos Romanos, quando diz que a caridade é a plenitude da lei, de que fala São Paulo no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ainda que eu tivesse a fé que transportasse montanhas, se eu não tivesse a caridade e o amor, de nada me serviria. Aquela de que fala São Tiago, veja, a fé sem as obras da fé seria morta. Então, isso aí, compreende? Pois bem, crescia o número de cristãos, mais e mais aderiam ao Senhor pela fé, multidões de homens e de mulheres, a ponto de levarem os doentes até para as ruas, colocando-os sobre leitos e em macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Veja aí, os santos apóstolos fazem milagres. Bastava a sombra de Pedro e os cristãos esperavam que a sombra de Pedro desse a cura. É o sentido das relíquias. A gente usa as relíquias para isso, é uma lembrança daquele servo de Cristo. E se for vontade do Senhor, essa lembrança, essa relíquia, ela pode, né, não pela força dela própria, mas por ser um sinal de um servo de Cristo, trazer a cura. Olha, a sombra de Pedro, veja que coisa interessante, está vendo? Também das cidades vizinhas de Jerusalém acorria a multidão, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, os quais eram todos curados.
Então vejam que coisa bonita. Aquilo que nosso Senhor começou nos dias da sua carne, nos dias da sua vida entre nós, agora ele continua pela igreja. Continua o quê? Dando a salvação. Essa salvação é o dom do Espírito Santo, dado pela pregação do Evangelho e pelos sacramentos, pela palavra, pregação, e pelos gestos de salvação, os sacramentos. Pronto. Então, está aí um resumozinho da vida da igreja nascente. Continuaremos no próximo programa, se Deus quiser. Agora, para você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.